Rádio KFM, a rádio à frente do seu tempo. Olá, amigos! Abrindo mais um programa Voz do Litoral. E mais uma vez, aqui na cidade de Arroio do Sal, né, no litoral norte do Rio Grande do Sul, onde, para nossa atuação, tem ao meu lado aqui Matheus Coelho, vereador, presidente da Câmara, e vamos conversar um pouquinho, né, sobre como está esse trabalho, mais uma vez, na cidade de Arroio do Sal, mas, lógico, também falando diretamente, né, com como estão as demandas, como a população tem trabalhado também junto aos vereadores, né, trazendo as suas solicitações, as suas demandas, enfim, para os vereadores municipais. Você pode sempre mandar o seu recado através das nossas plataformas de interatividade, lembrando que temos o nosso canal no YouTube, Rádio KFM, também no Facebook, Rádio KFM, a nossa página, no antigo Twitter, hoje é X, né, o Elon Musk foi mudar lá, mas hoje é X, Rádio KFM, e também o Instagram, Rádio KFM Oficial. Lembrando também em agradecer a você que tem nos prestigiado, né, com a sua audiência e com a sua participação, que em 5 meses aí no ar, né, pela segunda vez, recebemos nossos dados de audiência e constamos como terceira rádio mais ouvida do litoral norte do Rio Grande do Sul, o que muito nos honra. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, nos acompanhando e ficando, né, atento a tudo que ocorre na cidade de Arroio do Sal e, logicamente, nos municípios vizinhos aqui, a cidade de Arroio do Sal. Matheus Coelho, quero te dar as boas-vindas à Rádio K e também te agradecer pela recepção aqui na Câmara de Vereadores. Boa tarde. Boa tarde, Jairo, pessoal da Rádio K. O nosso prazer estar podendo falar, né, para muita gente que acompanha a rádio e a tua movimentação. E destacar também o interesse, né, porque hoje o Litoral Norte, o município que mais desenvolve no estado, né, a população do litoral deu um salto, né, tanto de quantidade como qualidade, os municípios do litoral precisam ter um novo olhar, né, então é importante esse momento. Sem dúvida nenhuma, né. Tu me falava que tu és natural de Torres, né, aqui do ladinho, mas há muitos anos fixou residência aqui em Arroio do Sal. Exatamente, eu vim para cá no ano de 89, era funcionário do Estado, né, foi deslocado para cá pelo batalhão onde eu servia, né, trabalhei na Brigada Militar, fiquei a partir de 89, continuei aqui, casei, permaneci, né, claro. E estou na vida pública já há 20 anos, né, dois mandatos com o prefeito Luciano como secretário de Turismo, Esporte, Indústria e Comércio, e depois me elegi vereador e estou no 3º mandato, fechando aí. E isso, com certeza, é o respaldo que a população, né, e a credibilidade que tu construíste né, ao longo deste período. Matheus, fala um pouquinho do trabalho na Câmara, né? Como está o momento atual, né, as demandas que os municípios têm trazido para vocês, como é que estão as votações, os projetos, né? O que dá para passar para a comunidade? O que a gente pode passar para a comunidade que nos acompanha é que nós vivemos um momento único na cidade, né? Depois de 37 anos, a cidade está num crescente. Hoje ainda estávamos em reunião com o prefeito e ele demonstrando ali alguns projetos que são históricos para a cidade. Um deles é o plano diretor, né, que vai mudar todo o perfil da cidade, todo mesmo, né, que é a aceleração do processo de melhoria na qualidade de vida do cidadão através do tratamento de esgoto. As obras serão antecipadas, né, conforme estava no contrato da Corção, o prefeito articulou junto ao governo do estado, junto à EGEA, que é a empresa hoje detentora do direito da Corção, e nós vamos acelerar o processo de tratamento necessário. Nós temos ainda uma situação de embargo, além do que, né, de todo esse processo de movimentação para melhoria na qualidade de vida, através do saneamento básico, coleta de lixo seletivo, que agora já está iniciando, também a questão da distribuição de água, que estava diminuta, né, e através da EGEA deu
agora uma acelerada, e o tratamento de esgoto, que são esse processo todo, né, do saneamento básico. Outra questão que é importante destacar, que é o plano diretor, que deverá ser protocolado na próxima quinta-feira, na reunião das comissões. Aqui nós estaremos recebendo, então, a entrada do projeto, que é histórico, é importante, porque vai mudar toda a cara da cidade, né? Fruto de todos esses investimentos que estão chegando. Exatamente, né, Matheus? Falar um pouquinho especificamente sobre esse momento atual de Arroio do Sal. E eu já falei com o Luciano Pinto sobre isso, com o vice, o Valdir, e com alguns secretários também, que acompanhando, vindo desde a infância, né, lógico, como veranista, como turista aqui para Arroio do Sal, lógico que a gente tem uma outra visão. Mas, de qualquer forma, e já depois atuando como jornalista, o que eu via durante muito tempo, né, é que Arroio do Sal parecia que tinha perdido um pouquinho desse protagonismo que sempre teve, né, desde, talvez até de antes de se emancipar de Torres, mas sempre foi uma cidade que o pessoal procurava muito Arroio do Sal. Ok, essa procura como veranista, como turista, eu acho que continua existindo, mas talvez, assim, o desenvolvimento da cidade, né? E saber que a cidade está evoluindo e está crescendo e as coisas estão acontecendo. E, sendo honesto, né, contigo, eu tinha essa visão até a questão de um ano atrás, mais ou menos, parecia que a Arroio do Sal tinha dado uma parada em tudo. E aí, com o advento da nova administração, novamente, né, com o mandato de vocês também, aqui na Câmara, e pegando, né, esse período agora do terceiro mandato, né, do Luciano Pinto à frente da Prefeitura, junto com o vice-prefeito Valdir, o que eu vejo muito, e até ouvindo a população, andando muitas vezes no dia a dia aqui da cidade, estando, né, no distrito de Rondinha, estando aqui no centro da cidade de Arroio do Sal, em outros locais também, é que novamente a cidade passou, o cidadão de Arroio do Sal voltou a acreditar na cidade. Né? Aquele sentimento assim, poxa, agora a gente vai dar de pertencimento. Agora a gente vai dar aquele salto de qualidade. Lógico que tem muito a ver com a questão do porto meridional, de outros investimentos, né, que a gente sabe que uma obra desse tamanho traz junto. Mas a gente vê muito o pessoal acreditando em vocês. Sim. Né, que agora a cidade vai ser bem gerida para as coisas ocorrerem como deve ser. É por aí, eu tive essa visão de forma correta, porque é o que eu ouço muito, né? O pessoal falando muito, poxa, Arroio do Sal parece estar parada, e agora lógico, é um período curto, ainda 10 meses, né, desse novo mandato, mas que parece que as coisas voltaram a andar na cidade de Arroio do Sal. Jairo, nós temos alguns dados assim que são importantes salientar com relação ao desenvolvimento da cidade. Nós temos um perfil de público aqui, né, segundo levantamentos do próprio IBGE, nós temos um dado que é extremamente importante. Nós somos a cidade do Brasil com o maior número de residências proporcionalmente vazias. Então, o maior número de casas vazias, proporcionalmente a outras cidades, ela é o maior. Só que nós também temos um dado que é importante, né? Que é a faixa etária. Nós temos um número significativo de pessoas, 30%, acima de 60 anos. Exato. Isso muda todo o sistema administrativo da cidade. É uma população de terceira idade. Exatamente. Então, assim, a política pública voltada para essa faixa etária é uma. Né? Outra questão que é importante destacar, para quem nos ouve, que é a questão do desenvolvimento da cidade partindo da ideia de que não é o inverno e o verão. Nós temos vida útil o ano todo. E quando você tem, né, antigamente se tinha o veranismo, que as pessoas vinham, ficavam 30 dias nos hotéis, pousados. Hoje não. Hoje nós temos uma construção civil pujante, o turismo já aparecendo não como veranismo, mas, né, também ao longo do ano. Exatamente, né? Um comércio forte. Então tudo isso se transforma e dessa forma a administração pública precisa adaptar, né, o trabalho voltado à administração. Então é isso que a gente tem notado, né, e isso também atrai novos investimentos, né, porque uma cidade que tem potencialidade como a Arroio do Sal tem espaço físico para crescimento, né, precisa mudar também a mentalidade da população e do gestor. Então é dessa forma que a gente consegue melhorar. E esse é o destaque. Algo que eu percebo muito, né, Matheus, é que vocês têm tido esse cuidado de não olhar, e há tempos atrás, né, eu conversava com uma ou outra pessoa aqui da cidade, e dizia, não, a prefeitura, né, o prefeito, enfim, independente de quem fosse, se preocupa com o centro, né, ou só olha ali para a parte central ou para o verão, que nem tu disseste, né, para a época do ano que é onde está, né, onde veio o grande público. Mas hoje não, hoje eu consigo ver que vocês se preocupam desde
da parte sul lá de Arroio do Sal, como até a divisa com Torres, né? Tem esse cuidado amplo da cidade, de uma ponta a outra. E isso é muito importante, né? Vocês estar presente no dia a dia. Eu vejo hoje uma administração, e aí, lógico, estou falando diretamente do executivo, mas também através do legislativo, principalmente dos vereadores que são, né, que compõem a base do governo hoje, vocês são muito ativos, vocês estão nessa linha de frente, junto com a comunidade. É verdade. Há pouco a gente falava da questão do plano diretor, que vai mudar radicalmente, né, a estrutura da cidade, e a intenção também do prefeito Luciano e do vice Valdir e do secretariado, de toda a equipe de trabalho, é que se faça a melhoria logística, né, que dê condições do empreendedor chegar com um caminhão, chegar com a carga, chegar com uma nova residência, enfim, com produtos para a cidade e tenha acesso fácil, né. A ideia é asfaltar o acesso da Pérola, ligando a Estrada do Mar até a Pérola e Bom Jesus, o acesso da Torre Sul, Serra Azul, que dá a ligação antes de Torres, seria o primeiro acesso asfáltico, né, passando Paraíso, e também o acesso da Cambuim, que desenvolve a parte de Cambuim, São Jorge, Areias Brancas, enfim. Então, essas 3 vias asfaltadas, elas vão transformar a cidade. E é uma a sul, uma ao norte e outra ao centro. Né? Então, nós não ficamos presos só ao acesso asfáltico de Arroio do Sal e de Rondinha. Então, dá muito mais condições. São obras caras? São obras que não são no centro? Ok, porém, elas melhoram para todo cidadão, né? Porque imagina, quem mora... Toda a comunidade. Exatamente, né? quem mora na Marambaia não precisa de vir de Porto Alegre acessar o asfalto e voltar, pode entrar pela Pérola, assim da mesma forma lá do norte, então nós estamos criando condições para que no futuro, né, as pessoas pensem, olha, ok, foi feito há 3, 4, 5 anos atrás esse asfalto, e isso beneficiou a todos, porque seria mais fácil, ou politicamente falando, né, para angariar votos, asfaltar ruas no centro. Mas se nós não damos condições das pessoas chegarem de forma tranquila, não adianta tu ter o asfalto na frente da casa, tu não tem o acesso. Né? Um detalhe importante, né, Matheus? Algo que eu percebo muito, aquela história que nem tu disseste, percentualmente é a cidade que tem mais residências vazias. Mas essas residências vazias têm um proprietário. Exatamente. Né? Tem alguém que vem para cá, seja no verão, ou em épocas, enfim, né? Uma coisa é, poxa, eu tenho minha residência em Arroio do Sal, mesmo que eu não seja morador, mas quando eu for para lá, eu quero uma cidade bem cuidada. Exatamente. Eu quero... Acesso fácil. Eu quero com acesso fácil. Infraestrutura. Né? Quero com... Pô, se eu precisar, né? Ninguém está livre de uma questão de saúde, ter um posto de saúde, ou uma outra situação. E tendo isso e vendo que os gestores da cidade, né, seja do executivo como os vereadores, né, que compõem no legislativo, que estão trabalhando em prol da comunidade, tu acredita muito mais e tu vai ter o gosto de pagar o teu IPTU, de fazer as coisas andarem, no que tu falaste, né, na questão do pertencimento. Não, o Arroio do Sal também é minha, esse pedacinho aqui é meu também, e tá valendo a pena eu ter a minha residência, seja como morador ou como, né, um veranista, algo assim. Importante. Destacar essa questão do investimento em infraestrutura, né? Da partir da infraestrutura logística, né? Estradas, acessos, a questão do lixo, né? A questão da limpeza da cidade, que é importante, né? A segurança, hoje nós temos aí... nós temos cercamento, temos um cercamento eletrônico que fechou 100% dos acessos, né? Monitoramento de veículos. Exatamente. Então, toda essa estrutura que está sendo criada, que dá segurança, que dá acesso, que dá condições de viver na cidade, a tendência é que essas residências sejam ocupadas, né? Por pessoas que já são proprietários, como tu falou. Exato. Ou então pessoas que estão querendo vir para cá, que nem para cá. É isso aí. Matheus, para eu também não estender, eu sei que tem outro compromisso. Questão aqui da Câmara de Vereadores, né? Como é que está o trabalho, a composição muitas vezes para votação de emendas ou de projetos, enfim. A gente sabe, né? É normal. E eu sempre digo assim, algo que eu já falo há muito tempo, né? Seja aqui para Arroio do Sal ou para outras localidades. Eu acho que a oposição, ela sendo construtiva, ela é necessária. Porque muitas vezes tu tem... o Jairo, né, defende um lado, o Matheus defende o outro, pelo viés político. Mas daqui a pouco eu tenho uma visão, né, eu estou apoio a situação, tenho uma visão, não, vamos investir, vamos votar, vamos aprovar isso aqui. Daqui a pouco o Matheus chega em mim e diz, não, peraí, mas em vez de fazer isso aqui, a gente está precisando mais ali. Pô, isso é legal, cara. Que bom que tu teve uma visão que eu não tive. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a oposição que vale a pena. Agora, a oposição é aquela que é
sou contra por Quanto ser pior, melhor. ou a maldosa, que é pior ainda. Aí Quanto à composição aqui, todos sabem, né, nós somos 5 vereadores da base do governo e 4 vereadores de oposição, mas eu tenho dito aqui, durante esse ano, aí a gente passa para a parte política, essa bandeira, dentro do processo democrático, ela é natural, né, defende a sua ideia e o ideal. E aí a gente tem tido sucesso, assim, na grande maioria dos projetos, que é aprovado, inclusive, com consenso, né, de 8 votos favoráveis. Raramente eu voto para voto Minerva. Claro. E a questão também que eu gostaria de destacar aqui, que foi uma mudança que a gente fez, né, a partir de janeiro, a gente tinha uma meta até julho, concluir o prédio, que estava em construção, a gente conseguiu inaugurar o prédio, né, dando uma nova cara para a Casa Legislativa, literalmente. A questão de investimentos também em infraestrutura com recursos oriundos da Câmara, né, ligamos a Escola Sandrinha e a Escola Leonel Brizola, mais 5 ruas ligando a Avenida Arroio do Sal até o bairro Quatro Lagos, são investimentos importantes. E eu acho que o destaque que eu daria aqui na nossa gestão deste ano é a questão da aquisição de uma fábrica de paver para a cidade. Então, o município, a partir de agora, vai poder produzir o seu próprio calçamento, digamos assim, né, e contratar apenas a mão de obra, e daí nós temos mais liberdade de investimento com um custo muito menor. Então, fazer esse destaque, assim, é importante, e a Casa Legislativa está sempre à disposição. Não, que bom, né, que bom que tem tido essa visão de ambos os lados, na verdade, né, e isso que tu falaste, né, a fábrica, enfim, de pavés, né, que você fala, né, vai ser, eu até falava para o Flávio sobre isso, né, é um salto para Arroio do Sal. Exatamente. Né? Tu ter porque tu mesmo fabrica, isso que o custo cai lá embaixo, lógico, você dá mão de obra para colocação, enfim, mas a fabricação a gente sabe que é muito cara. Então, tu tendo essa possibilidade, nossa, facilita demais, né? E que bom que a Câmara teve essa visão também e aprovou, né? Com certeza, desde o início da nossa gestão, tinha conversado com o prefeito Luciano, e a gente já sabia que Maquiné, por exemplo, é uma cidade que tem a fábrica. Isso. A gente foi até lá com o seu Valdir, que é o nosso vice, Flávio, que é o nosso secretário, e conversamos, inclusive, com o prefeito e vice-prefeito de lá, e colocamos na ponta do lápis, né? Se tu tem uma redução de até 40% do valor, né, da obra pronta, então é significativo. E um produto que vai custar em torno de 1,5 milhão de investimento, que dará um retorno, né, a 10, 15, 20 anos, estaremos aí produzindo. Né, uma boa pavimentada, tu não vai trocar todo dia, né? Exatamente. É algo que fica para o município. Né? Além do que a questão orgânica e também a questão que tem se cobrado muito, tem gente que não aprova o asfalto, esse tipo de pavimentação com PAVS, que é totalmente correto, né? Ele traz também qualidade, né? Exato. Nós temos lençol freático muito alto, então ele também facilita o escoamento de chuva e tudo mais. É importante esse tipo de obra. Absorção da água. É isso aí. Enfim, né? Para encerrar mesmo da minha parte, Matheus, pessoal que né, está nos acompanhando, daqui a pouco é morador aqui de Arroio do Sal, ou tem a sua casa, né, uma casa aqui, seja para veraneio ou residência, queira vir até a Câmara de Vereadores, ter esse contato diretamente contigo ou com os colegas, né, vereadores, a Câmara está sempre aberta, né, e também justamente é a casa do povo, né, para atender a população. Exatamente, a gente coloca a Casa Legislativa à disposição sempre, né, são 9 gabinetes aí dos vereadores, da presidência e dos demais vereadores, colega, falo por eles aqui, estão sempre à disposição. Nós temos um plenário hoje com 122 lugares, com toda a acessibilidade, com todas as condições, sistema de som, enfim, retroprojetores, as entidades estão aptas aqui, que quiserem, né, nós temos condições de atender a todos, as escolas, a comunidade, enfim, e a gente está à disposição sempre para conversar sobre projetos, né, que desenvolvam o município. A gente está colocando a Casa Legislativa à disposição. Bem rapidinho mesmo, agora eu lembrei um detalhe importantíssimo que eu não posso deixar escapar. O Porto Meridional, tudo que saiu agora, né, a licença ambiental, né? Isso. E vocês estão, claro, mantendo esse contato direto com o Executivo também. Qual é o próximo passo agora? Porque eu falava com o prefeito Luciano Pinto, né? A gente sabe que são etapas que têm que ser vencidas. Mas tudo se encaminha para um fechamento feliz, né? Para que realmente, e eu até falava também com o Luciano Costa, né, na questão do turismo, ele dizia, né, poxa, Arroio do Sal tem tudo aí para ter um PIB, talvez o segundo, terceiro maior do estado. Nós estamos numa fase importante, né? O Ministério do Portos e Aeroportos reconhece já a documentação ok, né? A ANTAC também, né? Que são os órgãos federais. Hoje nós estamos com o IBAMA analisando o projeto, com algumas ressalvas que serão adaptadas através da própria empresa, que vai instalar o porto. Nós temos o reconhecimento do governo do estado como o porto como entidade, como reconhecimento de público, né, necessário.
E o mais importante é o reconhecimento dos empreendedores que querem investir aqui. Né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, inclusive colegas aqui da Câmara, mas não faz um hospital, mas vai fazer um porto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas totalmente distintas. Né? O que o governo, nas três... Os recursos que o Porto vai trazer vai te facilitar. Exatamente. O que se tem que a população tem que entender? Que cabe às três esferas de governo apenas a análise autorizativa do projeto. Só. Isso. Prefeitura, Estado e o governo federal vão dizer ok, sim ou não, a implantação. O recurso é oriundo de investimentos privados. Por quê? Porque eles vão ter lucro em cima. É como comprar um veículo para fazer transporte, é como abrir uma loja. Então, isso são coisas distintas. O governo o governo municipal, estadual e federal não está deixando de construir nada para construir o porto. Até porque não é ele que constrói. Ele está fazendo a etapa de análise, autorizando esses empreendedores que estão aguardando o processo para dar início. Para a comunidade. Exatamente. E um detalhe importante, né, Matheus? O projeto, por exemplo, do metrô lá na Grande Porto Alegre, que tem de ligar Porto Alegre, Gravataí até a Serra, até Gramado, né? Fazendo um estudo ali, em torno de 4 bilhões e meio é o cálculo de investimento. O porto aqui ele vai movimentar mais de 6 bilhões. Ou seja, se não é o maior, é um dos maiores investimentos já feitos no Estado por iniciativa privada, como você disse, mas justamente para mobilizar a população. E vamos deixar bem claro, pessoal, o porto aqui, o meridional, eu sou totalmente a favor, claro, tendo as regras, tendo os critérios, os cuidados que a gente sabe necessários estão sendo tomados, mas não vai movimentar e fazer crescer só Arroio do Sal. Vai ser a região toda, né? E isso vai levando, aquela história, acaba sendo uma sequência, né? Porque movimenta a região, movimenta o Estado. Exatamente. E beneficia, inclusive, o país. Então, eu só consigo ver o impacto positivo do porto. Tá? A primeira questão que tem que deixar bem claro, assim, eu como cidadão posso ser favorável ao contrário. Exato. Agora, eu preciso entender que por trás da autorização existem técnicos concursados, responsáveis, que vão analisar vão analisar a viabilidade técnica, estrutural, ambiental. Então não tem criança pequena, nada contra as crianças, lógico, mas não tem nenhum irresponsável analisando o projeto. Isso é importante. Eu posso ter minha posição política ou ideológica, a favor ou contra, é um direito meu. Agora eu tenho que ter a responsabilidade de entender que são pessoas que têm muita capacidade, que estão analisando o projeto. Nada vai ser aprovado. Exatamente. Não tenha que ser. Ninguém vai ser leviano, não ponto. Não vai ser do. Exatamente. E com relação ao investimento de 6 bilhões, é uma das maiores obras do Estado. Né? Hoje, o que nós temos que analisar? Nós estamos sem condições de competir com Santa Catarina, por exemplo, né? Que tem 8 portos operando e nós temos apenas um. E outra questão que também tem que destacar que o Porto de Arroio do Sal, os portos de Arroio do Sal, não são contra o Porto de Rio Grande, né, que tem, infelizmente, uma comissão parlamentar de ideologia duvidosa, exatamente, que questiona que seria isso, e não é, muito pelo contrário. Nós precisamos competir com Santa Catarina, não estamos competindo com o Rio Grande, até porque, tem público para todo mundo, exatamente, hoje o nosso produto gaúcho está indo para portos de Santa Catarina, deixando de ir a Rio Grande, ou seja, nós não estamos tirando de Rio Grande. Tem uma empresa, e eu ouço muito, né, até entrevisto empresários, enfim, desse segmento, por exemplo, Caxias do Sul, vamos pegar aqui, e é uma das cidades, eu acho que tem mais residências aqui, né, do pessoal que é de Caxias ou da Serra como um todo. O empresário que tem a sua empresa, seu negócio, né, que precisa de uma exportação ou importação independente, ele não manda para Rio Grande, né, ele manda para Santa Catarina, que é mais próximo, inclusive. Né, então, por que ele vai querer mandar lá para a zona sul do estado para de lá sair? O custo que ele vai gerar se ele tem aqui do lado. Exatamente. E tendo aqui a Arroio do Sal muito mais, né? Nossa, hoje com a ligação e tudo que vai ser ampliado, melhorar também na Rota do Sol, enfim, isso vai facilitar cada vez vai ser uma virada de chave. É importante a gente estar preparado e é o que a gente está fazendo aqui na Câmara, né? Analisando com muita responsabilidade tudo que vai ser mudado e esperar que chegue logo. Tá certo, então, Matheus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Poxa, uma satisfação, né? Ter o Matheus Coelho, presidente da Câmara, hoje conosco aqui, falando na Rádio KFM, contando um pouquinho, né, de como está esse trabalho aqui na Câmara de Vereadores, né, as demandas do município, como ele disse, o legislativo aqui está aberto à comunidade, né,
o pessoal pode vir aqui dar um abraço no Matheus também, quem ainda não deu, e lógico, né, os demais também vereadores estão à disposição. Tá bom? O Voz do Litoral retorna amanhã e, lógico, você é nosso convidado a permanecer ligado na Rádio KFM 24 horas do ar. Grande abraço.